Olá, sejam bem-vindos ao Caminho Clássico. Hoje vou apresentar para vocês O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. O Hobbit foi publicado a primeira vez em 21 de setembro de 1937 e ele foi inventado de forma muito inesperada, né? Tolkien estava ali corrigindo as provas dos seus alunos e uma das provas o aluno não tinha deixado de responder uma página inteira. Então ele deu lá uma nota bem maior, porque ele falava assim que quando o aluno deixava uma página sem responder era menos coisa para ele ler. Então assim, era de certa forma, ele gostava, né? Então ele deu uma nota alta e começou a rabiscar a história, né? Em uma toca debaixo vivia um hobbit, né? O primeiro parágrafo do Hobbit. Mas, primeiramente, ele contou essa história para os filhos dele, né? Ele tinha muitos filhos, então à noite ele reunia esses filhos e ia contando, né, as partes da história, e os filhos iam participando da história, iam perguntando, iam intervindo o tempo todo, né? Então ele é uma história escrita para crianças, porque o Tolkien inventou a história para os seus próprios filhos. E assim começa, né? O Hobbit é uma criatura pequena, né? Não é humano, é bem baixinho, que gosta muito de comer, então eles são gordinhos, né? Dá pra imaginar que eles são gordinhos. E que gosta de conforto. Ele ama a sua casinha, a sua toca debaixo do chão. A toca dele é toda limpinha, super confortável. Tem sua poltrona, seus livros, sua cozinha enorme, né? Que ele faz muitos pães, muitos bolos. E gosta mesmo de cozinhar e de comer e ficar de boa, né? Lendo e fazendo suas coisas. Mas, num dia, numa manhã, né, dessas bem tranquilas, aparece Gandalf. Gandalf bate na sua porta e não vem sozinho. Gandalf vem acompanhado de mais 13 anões. E esses anões vão entrando e vão pendurando as coisas dele. E detalhe, Bilbo não conhece nenhum deles, apenas o Gandalf. Esses anões vão ali se instalando, né, se sentem à vontade. Entram na casa do Bilbo, sentam à mesa, começam a comer tudo que tem, pedem mais, né? Dormem, passam a noite. Ele precisa arranjar dormida para todos eles. Passam a noite porque no dia seguinte eles vão partir para uma aventura. E nessa aventura o Bilbo precisa estar presente, porque Gandalf fez toda uma propaganda do Bilbo, fala que ele é um gatuno muito esperto, que ele é muito astuto, muito inteligente e que ele vai ser fundamental para o sucesso dessa aventura. Então assim ele é arrastado, né, sem querer, porque ele preferia mesmo ficar em casa, né? Mas ficar em casa não é mais uma opção. Ele é obrigado sim a partir para essa aventura sem nem sequer arrumar a sua mala, né? Sem levar nenhum lenço. Então ele não leva nada, tudo que eles conseguem, assim, eles vão conseguindo depois. Os pôneis, comida, água, vão tomando ali água dos rios. E entram na floresta, passam por, sobe montanha, desce montanha, encontram orcs, trolls, aranhas gigantes, orgs, que é um tipo de lobo, né, que aparece aí em outras histórias. É uma espécie de lobo, só que muito mais assustador, muito maior, com dentes, com garras muito maiores. Mas é uma espécie de lobo. Quem nunca viu, quem não conhece, pode digitar no Google aí que vai aparecer várias imagens dos orgs. Também aparecem o outro mago, não sei se pode se dizer que ele é um mago, mas eu acho que é um mago sim, que é o Bjorn, que é amigo do Gandalf. Ele é meio estranho, ele tem um comportamento mais reservado, não gosta de visitas, não gosta de perturbação. Só que ele também se transforma em animais, né? Geralmente ele se transforma no urso, mas ele pode se transformar em muitas coisas. E também tem os elfos, né? Os elfos que tem ali que vivem tem uma montanha dos elfos. Então, os elfos não são exatamente amigos dos anões, mas também não chegam a ser inimigos, né? Depende muito ali, porque já aconteceu algumas coisas no passado entre eles, ali, disputas de família, de antepassados. Então, assim, dependendo da situação, eles são mais amigáveis ou não. Assim como os anãos, né? Os anãos, na simbologia dos anãos, eles não são exatamente bons, mas eles podem ter boas atitudes, ou tem histórias, contos de fadas, por exemplo, que você encontra, até é bem fácil de encontrar, que os anões são criaturas terríveis, assim, muito mal, né? Então, mas aqui não é o caso, tem anões aqui que são bem amigáveis.
Tem também as aranhas, acho que eu já falei das aranhas gigantes. E tem o Gollum, que é assim um dos personagens mais enigmáticos que aparecem aqui. Né? O Gollum tem ali sua obsessão pelo anel. E infelizmente para ele, o anel vai parar nas mãos de Bilbo. E Bilbo sabe aproveitar muito bem tudo isso, porque ele usa muito bem o anel. Né? Então, é isso, eles partem nessa aventura para que eles sabem que o destino final é entrar na montanha, que é onde está Smaug, que é o dragão que guarda todo o tesouro, né, que eles querem para si, que é um tesouro que ali tem tesouros tanto dos anões, quanto dos elfos, quanto dos homens que vivem em uma outra montanha. Tem muita coisa ali que era dos homens, né? E os homens também precisam de parte desse tesouro para reconstruir sua cidade que acaba sendo destruída por Smaug ali no momento de fúria, ele parte contra os homens. E então eles precisam recuperar esse tesouro. Então assim, se você parar para observar certinho, tanto anões como homens, como os elfos, todos eles e o próprio Bilbo também merecem esse tesouro, né? Precisa que ele seja dividido entre todos eles. Só que não é tão fácil assim, né? Porque um dos anões toma a frente e fala, não, isso aqui era da minha família. Tem a gema de Teiken, acho que é Teiken o nome, que é da família dele, né? Da família do Thorin. Ele fala, isso aqui é da minha família. Tem que ser meu. É assim, a obsessão maior dele é por essa gema, né? Que é bem específica ali. Que ficava ali na montanha de tesouros, de joias, de tudo. E essa gema se destacava, né? Então ele fala, eu queria tu, essa gema vale rios de ouro. O que eu quero é essa gema. Então, assim, e ali começa a guerra, né? Todos eles contra os orcs. Que os orcs, assim, é o inimigo de todos, né? Eles estão brigando entre si, mas quando os orcs e os orcs chegam, todos eles têm que se unir para lutar contra os orcs, né? Os goblins. Então, é uma história muito interessante, né? Tem partes muito engraçadas. Eu achei muito engraçada a parte das aranhas, porque o Bilbo ele vai inventando musiquinhas para afrontar as aranhas, deixá-las com raiva, né? A situação já não tá boa, as aranhas conseguiram prender todos os anões, o Bilbo só se safou porque estava invisível por conta do anel, então ele fica solto, mas ele precisa salvar todos, né? E tem as aranhas velhas, muito gordas, e as teias delas são muito densas, né? Muito grossas, e ele precisa salvar todo mundo. E as aranhas acham que ele é como se fosse uma mosca que tem um ferrão, né? Porque é a espadinha dele, a espadinha élfica que ele achou lá em um dos perrengues que eles passam, ele encontra essa espadinha e eles acham que é uma mosca que tem um ferrão, né? Tão pequenininho que ele era. Mas e é muito engraçada a musiquinha que ele inventa, né? As musiquinhas, porque deixa as aranhas assim com muita raiva dele. E dependendo do tom que você vai dar, se você estiver fazendo essa leitura para uma criança, se essa criança for muito pequena e for assim mais medrosinha, ela vai ficar com medo nessa parte. Então já pensa nisso aí antes de ler. Lê assim mais baixinho, vai dando um disfarçado se você sabe que a sua criança pode ter medo. Mas se for uma criança mais aventureira, que gosta de inseto e tudo, ela vai ler tranquilo e vai achar super engraçado. Também a parte do quando o Bilbo vai se apresentar para o Smaug, né? Primeiro eles têm ali uma conversa e Bilbo vai se dando, né, vários títulos. Eu sou isso, eu sou o cortador de cabeças, eu sou o que joga os meus amigos no rio, que afogo eles e resgato eles. Isso é muito engraçado. Também tem a parte das adivinhas com o Gollum, né? O Gollum ele devora homens, goblins, tudo ele come. Né? E ele tá com muita fome, ele quer comer o Bilbo. Só que eles lançam um desafio, né, de adivinhas. Então, dependendo da resposta, o Bilbo vai ou não virar comida de Gollum. Então, assim, as adivinhas do Tolkien são bem particulares, né? Ele tinha uma mente, assim, incrível para criar coisas. Então, são bem diferentes. Tem várias musiquinhas aqui que os anões cantam, os elfos, todo mundo canta. Então é muito bom, não pulem essas partes, né? Essas músicas que são rimas, são bem interessantes. Então é isso. Você vai perceber também que o Hobbit, apesar dele não ser humano, ele é o mais humano de todos, porque todas as decisões dele são pensadas pro bem de todos. Ele nunca tá só pensando nele.
nem mesmo quando estão falando sobre repartir o tesouro, nem assim ele fica ambicioso, briga. Não, ele sempre é muito tranquilo, muito bonito os sentimentos que o Tolkien colocou no Hobbit. Então, assim, é uma história que vale muito a pena para todas as idades. Se a sua criança ainda não conhece o Hobbit, apresente para ela. Se você ainda não leu nenhum dos outros livros infantis, Mestres da Aldeia, Ferreiro do Bosque Maior, Árvore e Folha, Senhor Boaventura, Cartas ao Papai Noel, que são as mais infantis, assim, além do Hobbit, você pode começar por esse aqui. Se a sua criança já tem ali 7, 8 anos, já pode fazer a leitura individual. Se for menor, 5, 6 anos, seria bom ter leitura em voz alta, né? Então, você não tem problema nenhum você começar a ler Tolkien por este aqui, e depois você vai lendo os outros, tá? Essa é a minha indicação de hoje e esse foi mais um passo no caminho clássico.